Olá, turma. Na nossa aula de hoje, nós iremos revisar o conteúdo trabalhado na gramática do capítulo 7, certo? Então, uma atividade bem simples e básica, para que a gente possa ampliar o estudo dos verbos modais. Eu trouxe aqui abaixo aquela tabela que vocês têm no livro, só para a gente conversar um pouquinho sobre cada um, né? Bom, como a gente discutiu na aula passada, os modal verbs são verbos considerados verbos auxiliares, né? Eles vão estar sempre em função de um verbo de ação, indicando aí uma formalidade, né? Indicando uma ideia. E quando esse verbo já estiver na frase, se eu for passar para negativa, para interrogativa, eu vou usá-la da mesma forma como eu faço com aqueles verbos auxiliares, né? Como é o caso do do. Vou passar para o início da frase, vou acrescentar note após ele, e aí aquelas mudanças que ocorrem nas frases negativas e interrogativas, eu vou usar esses verbos modais, certo? Bom, no caso de alguns verbos, eles podem ter a correspondência do passado, outros não, apenas uma escrita, né? Então, aqui, o verbo, talvez o que mais utilizado, seja aqui o can, e esse show, acho que talvez seja o mais utilizado. O can, ele vem também o passado, né, que é o could, e ele vai indicar sempre uma capacidade de fazer algo, uma permissão ou uma habilidade de realizar tal ação, certo? Então, a gente fica nessa ideia. Vale destacar também, pessoal, o can e o may, eles têm praticamente a mesma ideia, né? E qual é a orientação que eu dou para vocês aqui? Ó? Geralmente, em textos mais formais, eles vão utilizar o may, certo? Você pode perceber que em uma questão de vestibular, né, em uma questão de Enem, eles não vão, dificilmente ele vai aparecer os dois da mesma alternativa, porque ambos têm a mesma finalidade de uso, certo? Então, assim, possivelmente, dificilmente vai ter uma questão que caia esses dois verbos, o verbo can e o may, certo? Tanto ele no passado, né, como could ou mid, ou may e can. Dificilmente ele vai estar na mesma questão, ok? Esse aqui a gente utiliza mais de uma forma, talvez é mais utilizado, a gente ver mais em textos esse can do que o may, justamente porque ele pode ser tratado em textos mais simples, né? Que não tem um teor tão, como eu posso dizer, mais erudito, né? Menos erudito, no caso, o can. Esse textos mais formal, a gente utiliza aqui o my. O must, ele vai indicar uma obrigação, né? Geralmente, obrigação. Ou ele pode vir também no passado como had to, né? E esse should, deveria, né? Ele vai estar indicando sempre uma necessidade ou uma advertência. O must note, ou head note, que ele pode vir também na sua forma de passado, vai indicar uma proibição. Até mesmo pelo uso do note aqui, dá para vocês terem a ideia de proibição, né? Lembra, must, obrigação, must note, proibição. Esse meio aqui, como eu já falei, tem quase as mesmas ideias contidas, né, no can. E o need, que indica uma necessidade. Então, na atividade, passando acima, essa primeira questão eu coloquei para que vocês possam circular o verbo modal apropriado. Então, assim, dentro dos pares aqui, vocês vão circular apenas o que for mais apropriado. Eu coloquei a descrição aqui, ó. Seria aqui um pedido formal. Então, dentro dessa ideia contida, vocês vão marcar o must ou could, beleza? Dá uma revisada na tabela para ficar mais fácil, traduz a frase que vai pegar a ideia contida, né? Então,
tem aqui uma conversa, né, entre o professor e o estudante, e nela vocês vão buscar aí o uso desses verbos modais. Bem interessante essa questão aí, ok? Apenas só basta vocês circularem. Se quiserem anotar, vocês podem descrever o verbo, qual é, né? Nessa segunda, vocês vão marcar a coluna, só para reforçar aqui a ideia de cada um, né? Can, may, should, must e must not, ok? Obrigação, proibição, capacidade, advertência e permissão. E nessa terceira aqui, a gente vai brincar um pouquinho com a negativa, né? A proibição cannot e must not. A ideia contida nos dois aí. Beleza? Pesquisa bem direitinho na tabela, dá uma olhada como é que eu faço essa ideia aqui. Ok? E deixa eu ver, essa quarta aqui vocês vão marcar usando aqui um verbo modal e completa corretamente a frase. Faça uma tradução da frase, perceba qual é, o melhor emprego do verbo modal, certo? Sempre com a função que ocorre na interpretação da frase, ok? Então tá bem simples aí. Qualquer coisa a gente tira dúvida na hora do nosso horário, ok? Valeu, fiquem com Deus, um abraço.